Bluetooth é uma tecnologia fascinante. Por exemplo, quando você ouve música nos seus fones de ouvido sem fio, seu smartphone transmite cerca de 1 milhão de uns e zeros para os seus fones de ouvido a cada segundo usando o Bluetooth. Mas como cerca de 1 milhão de uns e zeros são transmitidos sem fio a cada segundo entre o seu smartphone e seus fones de ouvido sem fio? Para responder a essa pergunta, vamos explorar a engenharia por trás do Bluetooth e os princípios da comunicação sem fio. Antes de entrarmos nos detalhes e especificidades do Bluetooth, vamos começar com uma analogia. Quando você vê um semáforo mudar de cor, você reconhece o que essa mudança de cor significa. O semáforo usa uma seção do espectro eletromagnético, ou luz, para transmitir informações. A luz verde tem um comprimento de onda de cerca de 540 nanômetros, a amarela, cerca de 570 nanômetros e a vermelha, cerca de 700 nanômetros. Seus olhos distinguem facilmente diferentes comprimentos de onda da luz, e seu cérebro interpreta essas variações e as informações transmitidas. Seu smartphone e seus fones de ouvido sem fio se comunicam usando ondas eletromagnéticas de uma forma bastante semelhante, mas utilizando uma parte diferente do espectro. Especificamente, o Bluetooth usa ondas que têm cerca de 123 milímetros de comprimento de onda. Elas são invisíveis ao olho humano e geralmente conseguem passar por obstáculos como paredes, de forma semelhante à luz visível passando pelo vidro. Quando seu smartphone envia uma longa sequência de uns e zeros binários para seus fones de ouvido, ele comunica esses uns e zeros designando um comprimento de onda de 121 milímetros como 1 e um comprimento de onda de 124 milímetros como 0, semelhante ao verde de 540 nanômetros e ao vermelho de 700 nanômetros do semáforo. A antena do seu smartphone gera esses dois comprimentos de onda e alterna entre eles a uma taxa incrível de cerca de 1 milhão de vezes por segundo. Com esse processo de alternância entre os dois comprimentos de onda, como se estivesse trocando entre o vermelho e o verde do semáforo, seu smartphone consegue comunicar cerca de 1 milhão de uns e zeros por segundo para seus fones de ouvido. Impressionantemente, engenheiros projetaram antena e circuitos dos fones e smartphones para captar e transmitir esses comprimentos de onda entre si. Antes de entrarmos em mais detalhes sobre o Bluetooth, vamos explorar e esclarecer rapidamente essas visualizações, porque elas podem ser um tanto confusas. Primeiramente, as ondas eletromagnéticas não viajam em uma única direção de forma sinusoidal assim. Na verdade, as ondas eletromagnéticas transmitidas pelo seu smartphone se propagam em todas as direções como uma esfera em expansão. Quando o seu smartphone alterna entre frequências, é como se fosse uma lâmpada que muda rapidamente entre duas frequências diferentes de ondas eletromagnéticas de comprimento milimétrico que se propagam como esferas em expansão. Assim, seu smartphone e fones de ouvido sem fio funcionam em qualquer direção. Assim, essa visualização de uma onda senoidal direcional é limitada, mas ainda há méritos nessa visualização. Para te dar uma ideia de como o Bluetooth funciona, vamos usar 4 visualizações diferentes, que são todas perspectivas distintas de observar a mesma coisa invisível. Aqui temos as ondas senoidais, que nos dão uma noção da frequência e do comprimento de onda da onda eletromagnética. O que se move para cima e para baixo não é a onda em si, mas sim a intensidade do campo elétrico. Essa perspectiva só nos mostra uma fatia direcional ou raio da esfera em expansão, com o campo elétrico subindo e descendo enquanto o sinal Bluetooth se propaga para fora em todas as direções. Se medíssemos o campo elétrico em um único ponto no espaço, veríamos que a intensidade do campo elétrico aumentaria e diminuiria de forma senoidal, e o número de picos por segundo seria a frequência. Além disso, estamos ignorando o componente do campo magnético da onda eletromagnética, pois incluí-lo tornaria tudo muito confuso. Vamos passar para a segunda visualização. Aqui temos os números binários em movimento que nos dão uma ideia dos dados sendo enviados.
No entanto, ela também não mostra a propagação esférica das ondas eletromagnéticas ou a mudança de frequência da onda. Observe que é possível enviar vários bits ao mesmo tempo, o que vamos explorar mais adiante. Em terceiro lugar, temos a visualização das esferas em expansão, que dá uma noção da verdadeira emissão quase omnidirecional das ondas eletromagnéticas do seu smartphone e dos seus fones de ouvido. Mas é difícil mostrar a frequência ou os dados que estão sendo enviados e é bem complicado de entender visualmente. E por último, temos as esferas simplificadas, que nos ajudam a ver que esses dois dispositivos estão emitindo e recebendo ondas eletromagnéticas nas mesmas frequências, mas não mostram muito mais do que isso. Visualizações diferentes são úteis em cenários diferentes, e com isso explicado, vamos voltar ao foco deste vídeo. Como mencionado, o Bluetooth opera em torno de 123 milímetros de comprimento de onda. Mais especificamente, ele opera entre 120,7 milímetros e 124,9 milímetros de comprimento de onda no espectro eletromagnético. Observe que essas frequências são mais comumente referidas como tendo 2,4 até 2,4835 GHz de largura de banda ou faixa de frequência. Assim como nossos olhos enxergam dentro de uma faixa do espectro eletromagnético, as antenas Bluetooth enxergam ou percebem dentro da sua própria faixa de frequências. Agora, em determinado momento, pode haver dezenas de pessoas usando dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo na mesma sala. Para acomodar tantos usuários, essa seção do espectro eletromagnético é dividida em 79 seções ou canais diferentes, com cada canal tendo um comprimento de onda específico para o número 1 e outro para o número 0. E, em qualquer momento, seu smartphone e seus fones de ouvido se comunicam por apenas um desses canais. Por exemplo, essas são as frequências para 1 e 0 no canal 38, enquanto essas são as frequências para o canal 54. Agora, isso levanta a questão: se dezenas de dispositivos estão usando os mesmos comprimentos de onda e possivelmente o mesmo canal, como seus fones de ouvido recebem exclusivamente longas sequências de bits binários ou mensagens do seu telefone? Bem, primeiro, as mensagens são montadas em pacotes. Cada pacote contém 72 bits iniciais de códigos de acesso que sincronizam seu smartphone e fones de ouvido, garantindo que apenas seus fones recebam a mensagem. Esses códigos de acesso são semelhantes aos endereços em uma carta ou pacote postal. Os próximos 54 bits são o cabeçalho, que fornece detalhes sobre as informações que estão sendo enviadas, o que em nossa analogia pode ser comparado ao tamanho da carta ou da caixa. E os últimos 500 bits são as informações reais ou carga útil, como se fossem o conteúdo da nossa carta ou caixa, que neste caso são os uns e zeros digitais que compõem o áudio que você está ouvindo. Se você está se perguntando como o áudio pode ser representado por uns e zeros, dê uma olhada neste episódio sobre codecs de áudio. Beleza, então agora vamos adicionar mais complexidade à mistura. Como mencionado, o Bluetooth opera em um conjunto de 79 canais diferentes. No entanto, quando seu smartphone e seus fones de ouvido se comunicam, eles não ficam em um único canal, mas sim pulam de canal em canal, como se estivessem trocando de canal na sua TV. Na verdade, esse salto entre os 79 canais, que é chamado de espectro de dispersão por salto de frequência, acontece 1.600 vezes por segundo. E após cada salto, um pacote de informação, composto pelo endereço, cabeçalho e carga útil, é enviado entre seu smartphone e os fones de ouvido. Seu smartphone dita as sequências de canais para os quais ele vai saltar, e seus fones de ouvido acompanham. Além disso, se um dos 79 canais estiver ruidoso devido à interferência ou estiver lotado com outros usuários, então seu smartphone se adapta e não usa esse canal até que o ruído desapareça. Esse salto de canais também impede que alguém intercepte as informações que estão sendo enviadas entre os dois dispositivos, porque somente seu smartphone e seus fones de ouvido
sabem a sequência de canais pela qual eles vão se comunicar. Curiosamente, como a informação é dividida e enviada em pacotes, se seus fones de ouvido não recebem um dos milhares de pacotes, ele informa que não recebeu aquele em específico e seu smartphone envia o pacote novamente. Pode parecer loucura ou impressionante que o circuito do seu celular consiga gerar pulsos de ondas eletromagnéticas 1 milhão de vezes por segundo em frequências muito específicas. E então, esses pulsos são recebidos e decodificados pelos seus fones de ouvido. Mas olha, isso acontece. Só pensem como a sua tela tem milhões de pixels, também emitindo frequências e intensidades específicas do espectro eletromagnético, ou luz, cerca de 30 a 60 vezes por segundo ou até mais. A tecnologia é fascinante. Um rápido parêntese. Nós ficaríamos muito agradecidos se você pudesse tirar um segundo para curtir este vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Alguns segundos do seu tempo podem nos ajudar a criar muitos outros vídeos educativos. Obrigado! Certo, vamos continuar. Um ponto interessante é que a faixa de frequência do Bluetooth vai de 2,4 GHz a 2,4835 GHz. É compartilhada por outros dispositivos industriais e médicos. Por exemplo, seu micro-ondas está nessa faixa e tem uma frequência de 2,45 GHz. Na verdade, quando seu micro-ondas está ligado, ele pode fazer com que seus fones de ouvido deixem de acompanhar os uns e zeros enviados pelo seu smartphone, ou seja, seus fones de ouvido podem perder o sinal. No entanto, por favor, não pense que seus fones de ouvido Bluetooth são perigosos porque emitem um comprimento de onda semelhante ao do seu micro-ondas. Isso seria como comparar a luz emitida pelos refletores de um estádio com a luz da tela do seu smartphone e dizer que, porque ambos usam as mesmas cores de luz, ambos vão causar danos se você olhar para eles a 30 centímetros de distância. Além disso, lembre-se de que mencionamos que as ondas eletromagnéticas do Bluetooth podem facilmente atravessar obstáculos como as paredes da sua casa. No entanto, as paredes do micro-ondas são projetadas para bloquear ondas dessa frequência. Você pode testar isso colocando o seu smartphone dentro do micro-ondas. O sinal Bluetooth do seu smartphone para seus fones de ouvido será bloqueado e a conexão será perdida. No entanto, certifique-se de não ligar o micro-ondas com qualquer dispositivo eletrônico dentro dele. Eu repito, não ligue o seu micro-ondas. Caso contrário, ele vai danificar qualquer aparelho eletrônico que você colocar dentro dele. Além dos fornos de micro-ondas, redes Wi-Fi de 2,4 GHz também operam dentro dessa faixa do espectro eletromagnético. Semelhante ao Bluetooth, as redes Wi-Fi dividem essa faixa ou largura de banda em 14 canais, para acomodar vários usuários se comunicando via Wi-Fi ao mesmo tempo. Você pode estar se perguntando se há vários dispositivos diferentes compartilhando frequências semelhantes, sendo um deles um micro-ondas, que, se mal blindado, pode emitir ondas eletromagnéticas dispersas. Como é possível que seu smartphone e seus fones de ouvido enviem megabits de dados por segundo sem erros? Bem, como mencionado anteriormente, seu smartphone faz isso pulando de frequência e utilizando pacotes. Além disso, o Bluetooth também utiliza bits para detectar erros e o circuito do seu smartphone filtra ruídos indesejados. Para uma compreensão não técnica disso, vamos voltar à nossa analogia do semáforo. Quando você está dirigindo e vê um semáforo, não é como se essa fosse a única coisa que você consegue enxergar. Seus olhos percebem uma cena bastante complexa, cheia de vários outros objetos. Seu cérebro interpreta essa cena cheia de informações e seleciona o que é importante para você, ignorando todos os objetos que não são. Da mesma forma, seu smartphone e seus fones de ouvido sem fio têm circuitos internos bastante complexos. Um microchip Bluetooth especializado, projetado e testado por engenheiros que filtra sinais indesejados, verifica erros, coordena a troca de frequências e monta as informações em pacotes, permitindo assim uma comunicação confiável e segura.
Vamos passar para detalhes ainda mais complicados sobre o Bluetooth. O esquema de enviar um sinal digital ou um conjunto binário de uns e zeros, transmitindo diferentes frequências de ondas eletromagnéticas, é chamado de modulação por deslocamento de frequência. Deslocamento de frequência significa que ajustamos a frequência e o chaveamento significa que um é atribuído a uma frequência e o zero a outra, assim como as cores do nosso semáforo. Observe que a comparação com um semáforo que emite uma cor e depois outra é um pouco imprecisa, porque o circuito do seu smartphone gera uma frequência chamada de onda portadora. Esse circuito desloca a onda portadora para uma frequência mais alta quando quer enviar um 1, ou para uma frequência mais baixa quando quer enviar um 0. Essa mudança de frequências para enviar informações também é chamada de modulação de frequência e está intimamente relacionada ao rádio FM. Dito isso, o Bluetooth não se limita a usar apenas a chaveamento por deslocamento de frequência, mas também pode usar outras propriedades das ondas eletromagnéticas para transmitir informações. Um método diferente que possui taxas de transferência de dados mais altas é chamado de chaveamento por deslocamento de fase, que é significativamente mais complicado de explicar, mas vamos tentar. A fase de uma onda eletromagnética é uma propriedade que nossos olhos não conseguem perceber e não deve ser confundida com a amplitude, a frequência ou o comprimento de onda. Vamos usar uma analogia. Imagine que você está na praia e vê as ondas batendo na areia a uma taxa de uma onda por segundo. Durante um minuto, você veria 60 cristas de ondas chegando e quebrando na praia. Mudar a frequência seria mudar quantas cristas de ondas chegam à praia a cada segundo. E mudar a amplitude seria mudar a altura das cristas e dos vales das ondas. Porém, o deslocamento de fase aparece como a mudança das posições das cristas e vales das ondas em um conjunto de comprimentos de onda. Ainda são 60 ondas por minuto, ou seja, a frequência não muda, mas com o deslocamento de fase, as cristas e vales parecem avançar ou recuar dentro de um conjunto de comprimentos de onda. Antenas e circuitos Bluetooth do smartphone e fones sem fio podem ser feitos para emitir e detectar mudanças na fase de ondas eletromagnéticas. E valores binários podem ser atribuídos ou associados a diferentes níveis de deslocamentos na fase da onda. Há algumas coisas a serem observadas em nossos exemplos e explicações. Falamos bastante sobre o seu smartphone enviar informações para os seus fones de ouvido sem fio. No entanto, seus fones de ouvido também enviam dados para o seu smartphone. Por exemplo, quando você está em uma ligação usando seus fones de ouvido, o áudio do microfone dos seus fones de ouvido sem fio, obviamente, é enviado de volta para o seu smartphone. Para que o Bluetooth possa acomodar essa conversa de ida e volta, o smartphone e os fones de ouvido alternam entre transmitir e receber dados enquanto mantêm sequência de saltos de frequência. Durante um intervalo de 625 microsegundos, seu smartphone enviará um pacote de dados para seus fones de ouvido por meio de um canal. E então, durante o próximo intervalo de 625 microsegundos, seus fones de ouvido enviarão um pacote de dados para seu smartphone pelo próximo canal no sequência de saltos de frequência. Além disso, como mencionamos anteriormente, um pacote Bluetooth é composto por 3 seções: códigos de acesso de 72 bits, um cabeçalho de 54 bits e, por exemplo, uma carga útil de 500 bits. O número de bits nos códigos de acesso e no cabeçalho é bem próximo dos valores mencionados. No entanto, o tamanho da carga útil, que é especificado usando o cabeçalho, pode variar bastante entre 136 bits e 8.168 bits, dependendo dos requisitos dos dados que estão sendo enviados. Por exemplo, comandos simples dos seus fones de ouvido, como pausar ou tocar a música, exigiriam muito menos bits do que enviar ou receber áudio de alta qualidade. Uma ressalva adicional é que as ondas eletromagnéticas enviadas e recebidas pela antena do seu smartphone e dos seus fones de ouvido e a luz de um semáforo
compartilham o fato de que ambas funcionam dentro do espectro eletromagnético. No entanto, os princípios que regem como seu smartphone e seus fones de ouvido geram e recebem essas ondas eletromagnéticas são bem diferentes dos princípios que envolvem como os semáforos e seus olhos funcionam. É mais ou menos como o fogo e um aquecedor elétrico, que ambos geram calor, mas usando métodos completamente diferentes. Os princípios por trás do Bluetooth se enquadram na categoria de teoria de antenas e serão explorados em um episódio separado. Até agora, já fizemos alguns episódios que ajudam a explicar outras partes desses fones de ouvido sem fio, como o cancelamento de ruído e o codec de áudio. E já fizemos ainda mais episódios que exploram as diferentes partes do seu smartphone. Confira para aprender sobre essas outras tecnologias fascinantes. Acreditamos que o futuro exigirá uma forte ênfase na educação em engenharia. E somos gratos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do canal no YouTube por apoiarem esse sonho. Se você quiser nos apoiar como membro do YouTube ou no Patreon, pode encontrar os links na descrição. Você também pode nos apoiar ainda mais se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo, comentando abaixo e compartilhando este vídeo com outras pessoas. Este é o Brant Educação. Obrigado por assistir.